paralisadas, que estão emperradas, toda muralha que tenta criar obstáculo na sua vida, cada vez que eu começar a ler esses versículos, eles vão ser derribados. Muita coisa vai ser arrancada da sua alma, ferida, principalmente geracional, do avô e do pai, que muitas vezes ainda está dentro da sua vida. Algumas atitudes, e essas atitudes têm prejudicado a sua vida, como família, como herança. E você não pode levar isso, não permitir que isso ande sobre a tua vida. Você não pode ser um cristão que conhece a palavra, mas ao mesmo tempo está cego, como se nada estivesse acontecendo. Então vamos lá. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestre, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós vamos até o final. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É o 7 ou 6? É o 7? Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Terra.
Já? Acabou. Quando nós vamos aprender o que é cheio ou vazio, Tiago 3 mostra verdadeiramente como é que nós vamos entender cada palavra que nós falamos no dia a dia. Já percebeu como o ser humano ele é com as palavras? Você percebeu como que o ser humano ele tem uma dificuldade de compreender a força que uma palavra tem? Os cientistas demoraram muitos anos para descobrir como que o mundo foi criado. Até que um dia teve um que começou a ler a Bíblia e começou a entender Gênesis, capítulo 1. E Gênesis, capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E Deus disse, Deus usou palavras. Deus poderia ter usado o sopro, Deus poderia ter usado o toque, Deus poderia ter usado a mão, Deus poderia ter usado os pés, Ele poderia usar outra forma, mas Ele usou a palavra. O poder criativo de Deus se estabeleceu através de palavras, porque palavra constrói e palavra destrói. Palavra levanta uma pessoa e palavra derrota uma pessoa. Palavra libera um filho e palavra prende um filho. Pessoas estão envelhecendo mais cedo por causa de palavras. Pessoas estão adoecidas, com câncer, por causa de uma palavra que entrou e aquilo ela foi alimentando. Aquela palavra que alguém falou, uma rejeição de um pai, uma rejeição de uma mãe, um marido que vai embora, um filho que vai antes da hora, uma mãe que vai antes da hora. As palavras, elas começam a tomar posicionamento dentro da nossa casa. Palavras sabem se posicionar dentro da nossa casa. Ei, igreja, presta atenção nisso. As palavras, elas sabem se posicionar dentro da nossa casa em matéria de destruição, depressão, angústia, suicídio, vício, traição. Essas palavras elas vão entrando, elas vão criando um caminho, e ela deixa um rastro para que aquilo continue de geração em geração. E o Senhor disse, haja luz e houve luz. Ele começou a ensinar que uma palavra ela traz luz aonde não tem luz. Ele começou a ensinar, vocês vão ter domínio para dominar todas as coisas, porque eu estou ensinando vocês a minha palavra, e a minha palavra te basta. Você não precisa de mais nada, é só você pegar a minha palavra e começar a acreditar nela, e toda palavra que sair da sua boca não voltará para o reino de Deus vazia, antes fará o que te apraz. Então a palavra de Deus, ela tem o poder, esse poder criativo. E quando os cientistas eles começaram a entender que não foi um encontro cósmico que formou a Terra, uma explosão, um ato, não foi nada disso, eles começaram a entender que foi a palavra. O mesmo ateu que nunca acreditou em Deus, ele começou a entender a força de uma palavra. Augusto Cury, num avião, um homem que era totalmente ateu, um escritor famoso, ele zombava daqueles que pregavam a palavra, porque ele falava que eram pessoas desequilibradas e doentes da alma. Porque com certeza ele ouviu alguém desequilibrado e doente da alma. Porque ele tem uma percepção muito grande para escrever, ele tem um dom dentro dele. Mas um dia, alguém no avião deu um livro para ele. E esse livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Ele pegou aquele livro para não desprezar, porque foi uma jovem que deu, e ele se assimilou muito àquela jovem com a neta. Ele pega aquele livro e guardou lá na mala dele, pronto, e foi para uma palestra que ele ia dar. Quando chega no hotel, aquele livro, capa laranja, escrito o nome de Jesus, ele começa a ver, deixa eu ver as heresias que escreveram nesse livro, porque afinal de contas ele é um escritor. E ele começa a desfolhar aquele livro,
e aquelas palavras escritas naquele livro começam a ser vida na alma dele. Ele começa a falar alguns textos, não bíblicos, mas textos do livro, e aquilo foi entrando, ele fecha e vai dormir, e aquelas palavras começaram a ser vida dentro dele, sem ele perceber. Hoje ele é um homem de Deus, hoje ele é alguém que entende quem é Jesus, por causa da palavra. Você não vai convencer os outros dizendo, vem para cá, olha para mim, porque ele vai ver em você erros e defeitos. Ontem apareceu um rapaz lá, o meu filho Sérgio estava lá na porta, tudo, e falou, o Serginho mora aqui. Já faz anos que eu não escuto alguém falar se o Serginho mora aqui. O único Serginho que tem em casa é o Serginho, que é um Sérgio. E ele, aí eu estou descendo a escada, ele fala, rapaz, como você está diferente. Você era loiro de cabelo enroladinho e magro. Meu, você está de cabelo branco e gordo. Palavras. Eu disse, quem é esse infeliz? Eu fui descendo, eu disse, cara, tudo bem, eu sou o Bira, e daí? Que Kiko tenho eu? Quem é? Eu não conseguia lembrar, a gente jogava bola aqui na rua. Lembra o Tadeu? Tadeu. Tadeu. O Ivo? O Ivo lembro. O Zé? Tá, e vai. Pô, mas cara, você está diferente, quer dizer, pô, você está gordo. Porque eu era um palito. E ele, cara, o seu cabelo era liso, enroladinho. Eu disse, rapaz, de onde saiu esse cara? Meu cara, isso é jeito de cumprimentar um amigo? É que você vai falar para alguém que anos, você não lembra? Eu cheguei para ele e falei, cara, eu não sei quem é você. Eu tinha que falar a verdade, senão eu ia passar vergonha. E quem estava do meu lado? O Serginho. Só ouvindo as histórias. Ele virou para o Serginho e falou assim, isso era encrenqueiro demais. Eu falei, rapaz, é o diabo que mandou esse cara. Ele só veio trazer tormento aqui. Palavras, ele foi falando. Não, eu estou criando um grupo de WhatsApp, então, não sei o quê. Eu falei, rapaz, esse cara tem que ir embora. E do lado de casa é o bar. Ele falou, vamos tomar uma cerveja. Cara, você sumiu. E o Buião, como é que está o Buião? Buião é meu irmão, era o apelido dele. Isso por causa de um cara que jogava lá naquela entidade lá, tal, que colocava o nome dele de Buião. Falar nisso, que show ontem, hein? Estamos chegando. Vocês vão ver. O negócio está ficando bom, vocês não acreditam, né? Pode falar muito não, senão... Mas enfim, vamos falar de coisa séria. E aí ele vai falando tudo, aí eu deixando um espaço assim para poder entrar, e ele perguntar, pô, mas você foi, fiquei sabendo que você foi para o interior, o Dodô do bar estava falando aqui que você estava viajando, tá, não sei o quê, que você mora aqui, Aí ele chegou e falou assim, eu lembro do seu pai, o Francisco, tal, e eu, ok, aí, mas eu não consegui entender quem ele era. A gente se despediu, que ele foi beber a cerveja dele, e eu fui cuidar do meu neto. Aí chegou na sala, de repente eu falei, já descobri quem é aquele abençoado. Aí eu lembrei dele, de repente eu lembrei quem era o Bira. E aí eu comecei a um cara extremamente assim metido, ele era cheio de coisa, ele gostava de ostentação, aquele jeito. Mas aí eu comecei a perceber que as pessoas elas guardam na memória aquilo que marcou a vida dela, eu não conseguia lembrar dele. Rapaz, a pior coisa que tem, uma vez eu fui no hospital, estou saindo, aí eu falei para o pastor, eu acho que a cafeteria deve ser no 3º andar. A gente foi fazer uma visita e eu sempre gosto de tomar um café. Aí eu falei, eu não sei, aí o rapaz falou assim, não pastor, é o 2º andar. Eu olhei para o rapaz assim, tudo bem pastor? Tudo. Aí depois a pastora falou, você conhece? Eu falei, você conhece? Porque toda hora só pergunta para mim se eu conheço, se eu lembro. Eu falei, você sabe quem é? Ela falou, não. Eu falei, então também não, estamos empatados. Vamos tomar um café. Agora, você imagina se eu estou dentro do elevador e lá. Não, porque você
Porque você não sei o quê, porque você não vai nada certo, porque você é isso, ou eu sou aquilo. Aí o rapaz, porque ele fala, e aí, passou tudo bem? É que você acha que você é perfeito, que você não erra, e o que você faz não traz consequência. Traz muita consequência. E é isso que eu quero te alertar nessa noite. Se você está cheio de Deus e vazio de algumas palavras, muitas coisas elas estão acontecendo sobre a igreja. Há muita coisa acontecendo e às vezes as pessoas não percebem. Aí ela percebe uma lagartixa andando na igreja e fala, olha, uma lagartixa andando na igreja. Mas ninguém limpa. Rapaz, tanta coisa para olhar, ele vai olhar a lagartixa. Tem que contratar ele para fazer a limpeza então. Porque ele já encontrou só aquilo. Às vezes as pessoas elas estão focando os olhos naquilo que não edifica a sua vida. E quando eu foco os olhos naquilo que não edifica a minha vida, sabe o que acontece? Eu acabo falando aquilo que eu vejo. Eu estava num lugar, estacionei o carro, fui colocar, estava o Levi, o Judá e a Alice, eu fui colocar eles dentro do carro, e é um trabalho, porque é um processo por etapa. Primeiro a Alice, porque ela é a menina. Então ela vai no meio, cadeirinha, tem que pôr o cinto. Depois o Judá, depois o Levi. Só que enquanto ela está colocando nos três, eu estou do lado de fora olhando, porque eu estou guardando o meu rebanho. Não vou ficar de um lado e ela do outro. Posso ser surpreendido. Então eu fico guardando o meu rebanho. E um rapaz se aproximou. Aí ele chegou perto, ô senhor, tudo bem? E eu, tudo bem. A hora que ele chegou perto, o cheiro chegou primeiro. Era um morador de rua. E aí ele estava com um pedaço de bolo na mão, tinha mais formiga do que outra coisa. Ele falou, não, é que eu estou com fome. E a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar alguma coisa para ele, mas eu tenho que falar do amor de Cristo. Não adianta só eu falar o amor de Cristo, eu tenho que abençoar a vida desse cara. Porque ele está comendo resto, ele está comendo lixo. Ele está comendo o que ele encontra para comer. E tem gente que dá ainda resto para os outros comerem. E eu olhei para ele e falei assim, não, eu vou te abençoar. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Comecei a falar, ele falou, não, eu era de tal igreja, eu era obreiro. A gente sempre escuta essas conversas. E aí ele começou a dizer, não, porque minha mulher foi embora, me deixou. E eu falei, ok. Ele falou, mas eu comecei a falar do amor, eu comecei a falar da grandeza que Deus é, que não queria ele naquele lugar, não queria ele daquele jeito, em frente de uma construção. E o pessoal que estava trabalhando na construção, era a hora, acho que do café, sei lá o que era, eles estavam do outro lado e olhando aquela cena. Eu só percebi depois, quando ele foi embora, que eu olhei. E eu comecei a falar com ele, falei, agora eu quero fazer uma oração com você. Fui lá e abracei ele. Na hora que eu abracei ele, eu não estou preocupado com o cheiro, eu não estou preocupado quem ele é, o que ele é, se ele matou, se ele roubou, se ele é drogado, se ele é traficante. Para mim pouco importa. Eu sei o que eu carrego e o que eu carrego alimenta. Você precisa entender isso, o que você carrega alimenta. Você precisa parar de ser roubado e deixar as palavras começar a cuidar da sua casa. Não é as palavras que vão mais cuidar da sua casa, são a sua oração, a sua palavra profética que vai cuidar da sua casa. Porque a partir daquele momento que eu orei por aquele rapaz, uma ousadia, ela saiu de dentro para fora. E aonde ele for, aquela palavra vai ecoar no coração dele. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele pode ser hoje um mendigo, amanhã ele vai ser príncipe e vai estar pregando sobre essas nações. Por quê? Porque isso é propósito de Deus. Nós temos dificuldade de parar para ouvir pessoas. Nós temos dificuldade, às vezes, de descer de um carro e até aquela pessoa que está passando uma dificuldade, uma necessidade. Porque é o seguinte, se o cara tiver com má intenção, o Espírito Santo vai te revelar. Enquanto for o seu emocional governando a sua mente, as pessoas vão roubar sementes de Deus do seu coração e de dentro da sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, muda essa mentalidade de querer ser promovido por homens.
No emprego, você depende de diretor, você depende de alguém que precisa te promover. Ei, querido, quem te estabelece é Deus, quem dá crescimento é Deus, quem te levanta é Deus. E se o homem se levantar, Deus está lá para te defender. Então não fique esperando pelo homem. Começa a ser governado pela palavra, porque aí você vai falar vida. Não pode proceder de dentro de você água doce e água amarga. Uma vez um pai falou, esses filhos não valem nada. Isso vai ser prostituta e esse vai ser homossexual. O pai morreu de câncer e os filhos, os dois viraram homossexuais. Entraram numa libertinagem, porque aquela palavra começou a fazer morada dentro da casa e foi passeando. Esse salário que eu ganho é uma miséria. Começa a fazer morada dentro da sua casa. Ah, essa enfermidade. Ah, essa dor. Ah, porque toda hora. E eu não sei o quê. Cara, não sou contra remédio, nada disso. Eu sei muito bem o que eu passei. O pós-cirúrgico. Esse dia eu estava lá, passei, fui lá na Decato, comprei um peso de 5 quilos para colocar no tornozelo. Fui no médico, ele falou, se você em 20 dias você precisa dobrar esse joelho, que você está demorando para dobrar. Já era para você ter dobrado todo ele, eu não consigo ainda dobrar todo ele. Ele tem uma limitação, ele vai só até um ângulo. Ele falou, depois você vai ter problema. Peguei aqueles 5 quilos, aí ele vem 2, né? Porque é o par, vem 2, aí lá, e você vai andando com ele, e vai puxando, que é para você esticar o músculo, para você esticar a perna, e aquilo dói, mas você tem que fazer, você tem que se disciplinar, você tem que fazer. E que se você não tiver uma disciplina na sua vida com as suas palavras, você vai dizer, eu estou cansado do casamento, eu estou cansado do emprego, eu estou cansado disso, e você vai deixar que as coisas de dentro da sua casa vão embora. E perde marido, perde esposa, e vai filho, e vai de um lado, e vai do outro, e perde tudo. Você não pode ser assim. Você precisa tomar cuidado. As palavras dizem muito. Apocalipse 20, 12 a 15 diz assim, vi também mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos o que neles haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha falado e feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Em Apocalipse diz que no final do tempo, o mar, tudo o que aconteceu e que não achar o corpo, vai ser devolvido para o reino. Isso é, vai ter que dar conta essa alma, não o corpo. A alma vai ter que prestar conta. Todos nós vamos prestar conta de tudo que fizemos aqui. Isso diante do Senhor. Se o seu nome não for escrito no livro da vida, é porque você andou por um caminho contrário à vontade de Deus. E o que mais estamos vendo hoje é pessoas andando fora da promessa de Deus. Por quê? Porque estão vazios. Você pode liberar o seu emprego amanhã. Você pode liberar um novo tempo de finanças na sua vida, mas você consegue administrar as palavras que saem da sua boca? Você acredita no que Deus quer projetar através de você, ou você está esperando de pessoas? Se o seu sentimento é de dó, se o seu sentimento é de apego às coisas, você vai ter dificuldade de ser liberado como uma flecha na aljava do Senhor, para Ele te lançar para onde Ele quer. Aprenda uma coisa, onde o Senhor te lançar para onde Ele quer, significa que Ele vai trazer de volta aonde você estava, Ele vai trazer 100 vezes mais o benefício do céu, porque foi lançado, e nós precisamos aprender a lançar os nossos filhos na presença de Deus, lançar o nosso casamento na presença de Deus. Mas tudo isso, querido, não é seminário, não é algo teológico, não sou nada contra isso, você já sabe, mas são palavras.
Quando você fala que ama, você cuida. Quando você fala que ama, você corrige. Quando você fala que ama, você coloca sentido de vida. Então todos nós vamos ter que nos comparecer diante do Senhor, de um tribunal, e lá vai acontecer a realidade daquilo que eu sou, daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz. E nós temos que tomar cuidado com as palavras. As palavras, elas dizem muitas coisas. 2 Coríntios 5, 10, 11 diz: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas e por meios da palavra do seu corpo, sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifestado diante de Deus, e esperamos que seja manifestado também diante da consciência dos homens. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Então aquilo que eu sou, eu manifesto. Se eu sou insatisfeito, eu vou me manifestar. Se eu sou uma pessoa que eu carrego ciúmes, eu vou me manifestar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho inveja dos outros, eu vou me manifestar. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo perdoar, eu vou me manifestar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho prazer em ajudar as pessoas, eu vou me manifestar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho prazer de fazer aquela pessoa progredir, de colocar ela num lugar melhor até onde eu estou, isso vai se manifestar. Por quê? Porque isso é a essência de Deus. O problema é que não temos aquilo que nós falamos há 2 domingos atrás, um equilíbrio espiritual, de saber dosar o que eu falo. Querido, a pior coisa que tem é você ter pessoas invejosas, querendo trabalhar com a palavra de Deus dentro do reino de Deus. Essas pessoas não prosperam, porque eles carregam algum atributo que talvez o seu pai, o seu avô ele carrega dentro dele e ele repete os mesmos atos. Ele repete as mesmas ações. Ele é inconstante. Ele é inseguro. Ele não consegue entender quem é a palavra de Deus na própria vida dele. Então, para me ser rápido, primeiro, mude as suas palavras, mude a sua vida. Esse é o livro que eu estou lendo, da Joyce Meyer. Mude suas palavras e mude a sua vida. A palavra, ela tem um poder sobrenatural. Esse dia eu estava lá e eu pensei alto, eu falei assim, que eu estava 2 dias sem tomar café, e eu comecei a ficar com dor de cabeça, porque eu tomo café, né? E aí eu falei, nossa, dor de cabeça, eu vou orar. Ele veio e falou, Deus, em nome de Jesus, sai toda a dor de cabeça, amém. Ele falou, é assim que ora. Falei, tá bom, é assim que ora. Eles vão observando, ele chegou e falou assim, minha mãe está grávida. Eu falei, sua mãe está grávida? Minha mãe está grávida. Mas por quê? Mas quem te falou? Mamãe está grávida. Aí eu gravei e mandei para o Serginho o áudio. Aí falei, como é que vai chamar o seu irmão? Jairon. Por que Jairon? Por causa do Zion. Onde ele foi achar Jairo? Aonde? Ele chegou para mim e falou, vovô, você é Bambi. Falei, o quê? Eu te repreendo, menino. Esse teu pai não tem juízo. Aí ele falou, não, é o São Paulo que é Bambi, você não é não. Olha, rapaz, para com isso, menino. Vem com esse negócio aqui não. É assim, ele quer disfarçar, ele arruma um assunto. Mas como é que cabe assunto? Ele solta a palavra, você não aguenta. Cadê a Alice? Ela está dormindo. Você fala, 1, 2, 3. Ela está lá atrás, ela fala, já! Eu não sei quem ensinou. Alguém ensinou. E criança vai repetindo o que você faz. Filhos estão repetindo o que os pais fizeram. Filhos estão repetindo coisas que os pais não fizeram. Por causa das palavras. Palavras vão marcando, palavras vão tendo domínio dentro de casa. Palavras vão tomando lugar da ação de Deus.
E nós temos que tomar. Então mude as suas palavras para mudar a sua vida. Tem pessoas que não conseguem ver as coisas de excelência que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. Pode-se dizer que as nossas palavras representam uma tela de cinema que revela os nossos pensamentos, as nossas atitudes internas que temos. Eu creio que as nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria. As nossas palavras, elas podem nos levar a ter uma decisão errada. Quando eu perdi o Daniel, meu primeiro filho, a minha decisão era sair de São Paulo. Eu fui para São José dos Campos, achei uma loja, e lá eu estava estabelecendo a minha vida. Lá eu estava estabelecendo o meu novo comércio. Por quê? Porque eu não queria ficar em São Paulo. Mas por quê? Porque eu estava ferido. Tinha acabado de perder um filho. Meu primeiro filho, primogênito. Estava bravo com Deus, novo convertido. Então eu tinha acabado de sair da feira, estava abrindo a loja. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou para São José dos Campos e lá eu vou abrir uma loja, vou começar lá. Fui lá, vi um salão, falei com o proprietário, falou, eu te faço tanto. Estava tudo certo. Mas aí veio algo. Deus foi lá, trabalhou. Com a pastora, ela foi falando, a gente foi conversando e pronto. Aí depois a coisa foi acontecendo lá na frente. Eu não tinha dinheiro para comprar uma loja. Passei na Praça e falei, Senhor, o Senhor vai me dar uma loja aqui. O tempo passou, eu tive uma loja lá. O que eu tinha, o caminhão eu dei, o dinheiro que eu tinha eu dei, mas mesmo assim era muito caro comprar a luva, era ponto, tinha que pagar uma luva, era muito caro, era dólar na época, mas foi lá que eu fiz. As palavras, eu aprendi a lidar com as palavras. Um dia eu estava com o Serginho descendo aqui na Campanã e falou, Senhor, o Senhor vai me dar um terreno aqui. E hoje nós temos um terreno lá, está pago. São as palavras, elas vão construindo, só que no caminhar nós vamos esquecendo de falar a vida e vamos deixando entrar alguma coisa que vai desanimando. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua. Isso é promessa para quem? Para nós. Então é isso que eu creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente conhece, mas temos a dificuldade, quando as coisas não estão acontecendo, continuar sustentando essa palavra. E Eclesiastes 9:11 diz assim, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Guarda isso no seu coração, é muito importante. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Diga assim, eu tenho essa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade aqui. Você estudou ou não, Ele está te dando oportunidade. Se você é corintiano ou não, Ele está dando oportunidade para mudar hoje. Fábio fica alegre. Se não tiver mudança, não entendi. Sim. Se eu não alinhar minha boca, a palavra de Deus, eu não vou alinhar minha vida, e aí eu vou andando como? Solto. E se você andar solto, você vai liberar muita coisa errada sobre a sua vida. Você já percebeu? A pessoa vai casar, ela fala, eu te amo. Faz a declaração de votos, eu te amo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, já não ama mais. E ele sempre esquece aquela palavra que até a morte nos separe. O fulano morreu. Puxa, mas por quê? Porque Deus falou, não é para se separar. Um dia eu disse para uma moça, falei, você não pode fazer isso que você está fazendo. Você não tem autoridade espiritual para fazer isso. Falei, por causa dessa atitude, você vai perder valores espirituais. Não faça isso. Ela virou e falou assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu orei, e Deus falou que é para fazer. Eu falei, você não ouviu a voz de Deus, porque você está se separando por capricho e por palavra dos outros. Então a consequência
infelizmente virá. E não sou eu que estou amaldiçoando, é a palavra que ensina. O que a pessoa fez? Passou. Hoje eu vejo a vida dela, como que ela está. Eu não vou entrar nem em detalhes. Há uns 3 meses atrás eu me encontrei com ela por causa de um velório. E conversando com ela, ela disse: por que eu não te ouvi? Eu disse: não a mim, mas por que você não ouviu a palavra de Deus? Porque não é você ouvir o homem somente. Mas o que diz em Tiago 1,22? Não sede somente ouvinte da palavra, mas sim praticante de toda a palavra de Deus. Da mesma fonte pode proceder bênção e maldição, água doce e água amarga? Não. O Senhor não quer que seja assim. Obrigado. Em 1 Coríntios 10, 21 diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Você não pode comer da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Você não pode se alimentar de 2 alimentos. Ou você come da mesa do Senhor, ou você vai comer da mesa dos demônios. Palavras. O que nos alimenta? Palavras. O que nós vemos? Não há progresso sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando nenhuma circunstância, nem dentro de casa, nem fora, por causa das palavras. Puxa, eu quero conseguir esse emprego. O que ele faz? Senhor, abre uma porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E ele vai produzindo, ele vai orando. Deus abre uma porta, e essa porta que ele abriu, ele fala: agora eu vou conquistar minha casa. E ele vai orando, ele vai se comportando, e ele compra a casa dele, depois vem o carro, e ele vai estabelecendo, ele vai se constituindo. Isso é ser uma verdadeira família. No Salmo 33, 6-9 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, e as profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez, ele ordenou e tudo surgiu. Se você tem dúvida da palavra, você precisa meditar na palavra e entender todas essas coisas. Como Deus fez o homem, a imagem de Deus. Essa imagem é semelhança, é igual a Deus. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem a forma de agir e criar. Se a imagem e semelhança de Deus é a forma de agir e a forma de reagir. A nossa forma de agir e reagir, ela só vem por um lado, a palavra de Deus. Nós vamos começar a orar e vai criar um ambiente de atmosfera. E é nesse momento que o Senhor começa a curar. É nesse momento que as coisas começam a vir como vida, como luz. Sexta-feira agora, nós terminamos um período de 40 dias de jejum. Venha. Vai ser uma noite de alegria, vai ser uma noite de adoração, vai ser uma noite de entrega ao Senhor, com muita adoração, e aonde nós vamos ver esse lugar e agradecer a Deus por essa revelação e por essa palavra. Todos estão convidados, traga quem você quiser, pode trazer quantos ônibus precisar, venha. Eu não sou o que eu vejo, eu sou aquilo que Deus escreve todos os dias no meu coração. O que Deus está escrevendo no seu coração? Você é aquilo que Deus faz através da sua vida. Você pode estar num lugar seco, você pode estar num deserto, você pode estar na Bahia, lá no estrangeiro, você pode estar na África, você pode estar em qualquer lugar. Deus vai usar a sua boca para produzir vida, porque Ele criou todas as coisas com palavra. Como é que você cria o seu casamento? Com palavra. Como é que você cria os seus filhos? Com palavra. Como é que você cria? Palavra. Não adianta você formar ao contrário. A segunda coisa, e paro por aqui, as suas palavras vão determinar o seu futuro. As palavras que proferimos são espírito, isso é transformação. E vida ou espírito, ou é vida ou é morte. Eu estou falando vida, ou eu estou falando morte. Quem fala morte está todo dia cansado. Quem fala morte está todo dia esgotado.
Quem fala morte está todo dia desequilibrado. Quem fala problema demasiadamente, ele começa a ter algumas posturas. Lá em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca enche o estômago do homem. É o que ele come. O fruto da boca enche o estômago do homem. Estou lendo numa outra tradução. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se eu me alimento de muito ódio, eu vou produzir palavras de ódio, de inveja. E eu sempre vou procurar alguém para trazer essa insatisfação. Isso é, eu quero alimentar outras pessoas para que elas comecem a falar como eu estou falando. Eu quero que as pessoas comecem a enxergar o que eu estou enxergando. Em vez de ele produzir vida, ele vai produzindo morte. Só que ele esquece de uma coisa: ele está bebendo um veneno que está sendo destilado dentro da casa dele, na sua geração. O problema é que quem ouvir se alimentar daquilo que você falou. Mas se a pessoa que está do seu lado, ela ouviu e ela ignorou o que você falou, e você ainda continua falando mal de uma família, de uma pessoa, da igreja ou de qualquer situação, você está jogando veneno dentro da sua casa. E quem mora dentro da sua casa está sendo alimentado. E aí é que vem o grande problema. A sua palavra mata a sua família, ou vivifica e multiplica a sua família. A sua palavra mata o seu emprego, ou vivifica a sua oportunidade de emprego. A sua palavra mata o seu relacionamento com alguém, ou renova das cinzas e traz uma vida espiritual. As suas palavras têm uma força brutal, que talvez você desconheça o poder que ela tem dentro de você. Em Provérbios 12, 14 diz: do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Palavras. Querido, eu não sou nenhum, eu não estou aqui para jogar ninguém fora, não estou aqui para perder ninguém, pelo contrário. Ei, mas nós precisamos corrigir quem está desajustado. Nós temos que corrigir os nossos filhos, nós temos que corrigir a nossa casa, nós temos que corrigir a nossa vida e dizer: para, nós não podemos perder tempo. Rapaz, como está grande. Nós temos que corrigir, parar de sofrer. Você tem um emprego maravilhoso. Ei, cria um ambiente de vida, não deixa, não fica falando coisa errada para os outros dentro do seu ambiente de trabalho, de casa, de família. Toma cuidado com as suas palavras. Há muita coisa que não recebemos por causa das nossas palavras. Elas não são declaradas. Não conquistamos por causa das palavras erradas e do peso que falamos. Em Provérbios 23, 7 diz: porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Como bebe, come e se diz: estou farto. E ele, porém, diz: assim o meu coração não está contigo. Assim como imaginou a sua alma, assim ele é. Se você só pensa em coisas ruins, não espere receber coisas boas. Se só pensa em mágoa, não espere conquista. Se só pensa em perdas, não espere ganhos. Se só pensa em vingança, não espere generosidade. O poder da palavra que emitimos para agregar pessoas ao sonho de Deus, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja na rua, são conquistas espirituais. Nós resgatamos famílias perdidas, seja no sopão, seja onde for. Tudo isso só acontece quem se une a um só propósito, com palavras de vida e nunca de morte. Mas se a sua forma de agir é falar tão ruim, é só reclamar, murmurar, você não consegue agregar pessoas, você não vai agregar valores a essas pessoas e ao mesmo tempo não vai agregar valores com você. Você só consegue atrair pessoas que têm o mesmo valor que você carrega, palavras de morte. Você vai perceber que quanto mais você falar mal, criticar e pessoas se unirem perto de você, são pessoas contaminadas que vão se aproximar para falar a mesma coisa. Com esses, nem com mais, diz a palavra do Senhor. As más conversações corrompem o bom costume.
Você mania de dizer, mas olha, isso aqui, mas de novo, arroz, feijão e batata. Mas de novo, arroz, feijão e batata. Semana passada eu fui para Limeira, cheguei lá, tinha um menino lá de 18 anos. Isso, está faltando. Aí aquele cheirinho inconfundível do miojo. Você sabia que o miojo tem um cheiro? E aquele, rapaz, tem dia que aquele negócio resolve. Rapaz, tive um dia que eu falei, rapaz, Iabe não tem. Aí tinha um perdidinho que chamava miojo. Eu falei, é você. Aí olhei no canto, tinha um pacote de farinha. Eu falei, é você. Miojo com farinha, meu filho, se não tem o miojo ia ser farinha, ainda bem que tinha um miojo para enrolar um caldo. E ficou bom o trem. Rafael em casa era o rei do miojo. Hoje não. Hoje ele come pizza. Primeiros Coríntios 10:10, guarda isso no teu espírito. Não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Sabe por que tem muitas pessoas perdendo sonho? Porque o anjo destruidor encontrou guarida dentro de casa. As palavras começaram a dominar. É que você nunca vai imaginar que essas coisas vão acontecer. Você acha, porque você fala como fala, ei, traz de volta a herança da sua finança. Eu fui com uma pessoa ontem e vi um empreendimento. Aí entrando lá, olhando, falei, rapaz, que negócio pequenininho, misericórdia. Não tem 30 e poucos metros quadrados, não tem nem garagem. Falei, não. Não adianta, vai morar aqui, um cubículo. Não se sonha, não é que você sonha com um absurdo, não é isso. É que você precisa sonhar com aquilo que você semeou. E aquilo que você semeou, que você carrega. Eu te pergunto hoje, o que você está carregando dentro de você? Você quer uma mudança na vida de um marido, na vida de um filho, de uma filha? Faça que nem o Senhor fez. Palavras. A igreja tem que amadurecer num nível de receber pessoas e curar. Antes de cuidar, curar. E isso foi um som que eu ouvi hoje de manhã. Por isso que eu fui ler Zacarias 14. Antes de discipular pessoas, cure-as. E o Senhor liberou um tempo de cura para a alma, para o emocional e para o físico. Quando aquele rapaz pegou aquele bolo que ele carregava na mão, cheio de formiga, que ele achou, aquilo estava duro, dava para perceber, e eu falei, meu Deus, o que ele vai comer? Não é o fato de eu dar o dinheiro para ele, mas eu ter dado o dinheiro e falado, cara, eu quero te dizer uma coisa, tem algo melhor, você não pode mais comer do lixo. Deus tem um banquete sobre a sua vida, você precisa enxergar isso. Se eu estou enxergando nele, eu enxerguei ele, um profeta para as nações, eu comecei a enxergar nele alguém que vai liberar palavras do lado de fora. Esse é o valor que Deus tem sobre você, mas para de perder tempo de falar coisas sobre o seu corpo que Deus não te habilitou para ser. Deus não habilitou no seu corpo essa tristeza, essa morte de palavras. Deus habilitou no seu corpo vida. Rapaz, eu vou comprar essa casa. Eu quero essa casa. Só vai me dar a condição. Deus vai. Ele vai mover os céus e a terra para você. Ele vai colocar benefícios sobre a sua vida. Por quê? Porque ele encontra você lá na sua casa dizendo, é meu. Uma mãe foi até a delegacia e falou, meu filho está preso aí, eu quero falar com ele. Ele falou assim, olha, seu filho não vale nada, seu filho eu não vou nem usar a expressão que ele usou. E ela virou e falou assim, não, meu filho não é isso não. Não, seu filho é isso, é aquilo, só não morreu porque o policial lá foi ruim, porque era para acertar a cabeça dele. 15 anos tem um menino. A mãe chegou e falou assim, olha, o meu filho, ele vai ficar aí preso, ele vai ficar esse tempo aí, na Fundação Casa, mas aqui vai ser
um ensino para ele. Enquanto ele estiver aqui, ele vai pregar a palavra de Deus. Não é que esse negócio de crente aqui, não. O delegado rasgando o verbo com a mãe. Ela falou, não, ele vai ser. Esse menino tem 19 anos, lá no Rio de Janeiro. Sobe e desce lá o morro do Jacarezinho e prega a palavra. Aquilo que a mãe sustentou com lágrimas e choro, ela colheu os feixes na mão. Você anda chorando, anda clamando, mas nas suas mãos tem o feixe da conquista que você gera sobre aquilo que você quer colher. Não olhe para o tempo, olhe para o Senhor. Não olhe para o tempo, olhe para a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Se você olhar para as pessoas, elas podem te desanimar. Não deveria. As pessoas aqui dentro, em qualquer lugar, não deveria de desanimar ninguém, pelo contrário. Elas têm que viver aquilo que elas pregam, ou aquilo que elas postam no Facebook e no WhatsApp. Porque tem muita gente brincando e não vive o que escreve. E nós estamos vendo pessoas, família sendo dizimada e não estamos fazendo nada. O problema não é dar comida, porque enquanto essas portas estiverem abertas, o que não vai faltar é alimento para alimentar pessoas. Nós temos que aprender a curar agora. Eu carregar uma palavra de Senhor, eu vou impor a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. O Pai só vai liberar aqui uma porta de emprego para essa pessoa, e ela vai trazer a vida dela de volta, ela vai sair daquele lugar, ela vai para um lugar melhor, e nós vamos dando qualidade de vida, e vai ensinando ela a ter qualidade de vida para ela ensinar outro. É essas pessoas que Deus está procurando. Mude as suas palavras, e você vai mudar a sua vida. Mude as suas palavras, e você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. Mude as suas palavras. Cuidado com a divisão, cuidado com a murmuração, cuidado com a fofoca, cuidado com essas coisas que não edificam a sua vida. Baixa um pouco sua cabeça no nome de Jesus. Como é que eu mudo isso? Uma simples palavra. O Senhor um dia olhou para Jeremias e disse assim: Jeremias, eu preciso de você, Jeremias. E Jeremias disse: Senhor, eu não.